É a questão. Yes. Bora lá. Pessoal, vamos começar com essa primeira questão. Essa primeira questão é de um dos conteúdos que está no nosso roteiro e está previsto para cair na nossa prova. Imagina aí, abre a prova e tem uma questão parecida com essa. Ah, meu amigo, é só responder e partir para o abraço. Então vamos lá. Nessa questão ele disse que fez o seguinte. Como é que eu resolvo a questão na prova? Primeira coisa, o professor pega a prova, tem uma questão lá, ele vê, o aluno nem desenho fez para resolver a questão. Vixe, o professor já fica meio assim, eita, como é que ele interpretou a questão se nem um desenho fez? Porque na sala o professor Tadeu, o professor Mendes, sempre responde as questões fazendo desenho, para didaticamente facilitar o entendimento de vocês. Então faça a mesma coisa na hora da prova, faça um desenho. Então, o que essa questão diz? Ele diz que foi misturado em um recipiente foi misturado o quê? Eles misturaram 100 ml de uma solução de sulfato de potássio, então é de K2SO4, 0,5 mol por litro. E no mesmo recipiente, junto com 100 ml de solução de K2SO4, 0,5 mol por litro, misturou também 100 ml de uma solução aquosa, 0,4 mol por litro, de Al2, SO4 3. De forma lógica, se eu estou misturando 100 ml de uma solução com 100 ml de outra solução, é algo óbvio que no final vou ter 200 ml. A questão pergunta, quanto de sulfato você vai ter no final? Então, qual é a molaridade final dos íons sulfato? Pronto. Primeira coisa, quando você abre a prova e vê uma questão de mistura de soluções, você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Alguém sabe que pergunta é essa que a gente tem que se fazer? Tem que se fazer uma pergunta. Alguém sabe qual é a pergunta? Ninguém? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: esses solutos dessas duas soluções reagem ou não reagem entre si? Tem reação ou não tem reação? Alguém sabe se esses dois solutos reagem ou não reagem? E o porquê? Bora ver quem que se garante. Quem que se garante aí? Ninguém, não acredito. Então tu tem K2SO4 e a L2SO4 3. Reage ou não reage entre si? Então, pessoal, esses dois solutos, dessas duas soluções, não reagem entre si. Não reagem entre si. Por quê? Se tu botar para reagir o K2SO4 com a L2SO4, 3, tu vai formar K2SO4 e a L2SO4, 3. Ou seja, os produtos dessa reação são exatamente iguais aos reagentes. Que diacho de reação é essa que forma o produto igual do reagente? Não ocorre reação. Não ocorre reação. Nos plantões anteriores, eu até dei uma dica. Se você analisar bem, você vai perceber que esses dois solutos possuem o mesmo ânion sulfato. Meu amigo, se tem o mesmo ânion, é porque esses dois solutos não reagem entre si, sempre. Outro exemplo, imagina que fosse KCl reagindo com KNO3, também não reage. Nesse caso, não é porque tem o mesmo ânion, mas é porque tem o mesmo cátion. Então vão formar produtos iguais aos reagentes, também não vão reagir, beleza? Então, primeira coisa é isso, identificar que os dois solutos não reagem.
Depois que você identifica, acabou a questão. Se eles não reagem, meu filho, eles não reagem, né? Pronto. O que que muda saber que eles não reagem? Você não vai fazer uma reação. Você vai responder a questão considerando que esses dois solutos, como eles não reagem entre si, eles não estão nem aí um para o outro. Eles estão pouco se lixando para o outro. Então você vai responder a questão separadamente com os dois solutos. Então você tem K2SO4 e você tem Al2SO4 3. Aí, pessoal, como a questão quer saber a molaridade final do zinco sulfato, o que é molaridade? É o número de mol do sulfato sobre o volume em litros. Tu já sabe que é 200 ml, então é 0,2 litros. Então, para tu responder essa questão, tu só precisa saber o número de sulfato que vai ter nesse recipiente de 200 ml. Então, vamos lá, vamos pegar o K2SO4. O K2SO4 ele se dissocia em meio aquoso em 2K+, e 1SO4-2. E o Al2SO4-3, em meio aquoso, ele se dissocia em 2Al mais 3, mais 3SO4-2. Então, primeira coisa, você monta a reação de dissociação. A reação de dissociação aí desse sal em meio aquoso. O que a questão trouxe? A questão trouxe, pessoal, o volume da solução e a molaridade. Sempre quando a questão traz o volume e a molaridade, a questão está pedindo, está implorando, está ficando de joelhos para ti pedindo. Por favor, meu filho, eu estou trazendo para você o volume e a molaridade. Se ele traz o volume e a molaridade, é para tu calcular o número de mol. Como assim, professor? Tu sabe que em 1 litro dessa solução, você encontra 0,5 ml. Mas quanto dessa solução foi colocado no recipiente? 100 ml, que é 0,1 litro. Então, quantos mols você tem de K2SO4? 0,05 mols. Logo, quanto de sulfato você vai ter? Derivado do K2SO4. Como é de 1 para 1, você vai ter também 0,05 mol. Agora, vamos aqui para o Al2SO4-3. Você tem o que do Al2SO4-3? Uma solução 0,4 mol por litro e 100 ml. Mesma jogada. Se 1 litro de Al2SO4-3 tu tem 0,4 mols, em 0,1 litro tu vai ter quantos mols? Então, tu vai ter 0,04 mols. Logo, tu vai ter quanto de sulfato? Como aqui é de 1 para 3, você vai ter o triplo, que é 0,12 mols. Ótimo. Mas a questão não quer saber a molaridade final do sulfato, do íon sulfato, é o número de mol sobre o volume. Só que o sulfato ele é derivado tanto do K2SO4 quanto do Al2SO4-3. Então, a quantidade de sulfato, pessoal, é 0,17 mols. 0,17 mols. E resolvendo a questão, você vai encontrar que a molaridade final do sulfato é uma molaridade de 0,85 mols por litro. Então, é assim que você resolve. Uma questão de quê? De mistura de soluções, de solutos que não reagem entre si. É só você considerar esses dois solutos de forma separadamente. Não monte a reação, já que eles não reagem entre si, não monte a reação. Só isso. Bota um ok no chat quem entendeu. Se alguém não tiver entendido alguma etapa, ligue o áudio e pergunte agora. Alguém não entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bora lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é agora. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui, né?
Botou o que aí? Quem entendeu? Pronto. Pronto, ótimo. Vamos para frente, então. Vamos para a próxima questão. Aqui, né? É aqui que clica isso. Próxima questão. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, é uma questão de titulação. Essas questões já estão manjadas. Questão parecida com essa já está caindo pela terceira vez em prova. Já caiu em bimestral, já caiu na primeira recuperação, já caiu em simulado. Toda questão de titulação pergunta sempre a mesma coisa. E é sempre da mesma forma que você resolve. Então, quem não sabe ainda, vamos aprender de novo. Ele diz o seguinte: para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico, um analista dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml de solução. Então, tu tem um recipiente, né? E nesse recipiente tem 100 ml de solução. E tem 14 gramas de quê? Do ácido. Só que é o seguinte, Felipe. Felipe, tu não sabe se essas 14 gramas é toda de ácido sulfúrico. Dessas 14, pode ser só 10, pode ser só 9. Ou seja, tu não sabe quanto realmente dessas 14 gramas de ácido é de ácido sulfúrico. Então, o que ele fez? Ele pegou dessa solução, ele pegou 10 ml e colocou no recipiente. Então, ele pegou 10 ml. E você sabe que nessa solução tem ácido, você só não sabe quanto de ácido tem. Ou seja, essa solução é minha solução chamada de problema. Você não sabe desses 10 ml e desses 100 ml quanto de ácido tem. Aí o que ele fez? Então ele jogou nesse recipiente para consumir todo o ácido que existia nesses 10 ml de solução, para consumir todo o ácido que existia aqui, foi necessário o quê? Foi necessário ele adicionar 40 ml de NaOH, que é hidróxido de sódio, 0,5 mol por litro. Aí, a partir disso, ele pergunta: qual é o teor de pureza de ácido sulfúrico na amostra inicial? Ou seja, ele quer saber dessas 14 gramas, quanto realmente é de ácido sulfúrico? Essas questões, pessoal, você sempre resolve do mesmo jeito. Você resolve de trás para frente. É só resolver de trás para frente. Então, vamos lá. Vamos começar de trás para frente. Lembrem disso na prova. Resolva de trás para frente. Então, nesses 10 ml aqui, você tem ácido sulfúrico. Você tem ácido sulfúrico aqui dentro. E para neutralizar todo o ácido sulfúrico que tem nesses 10 ml, tu adicionou NaOH. Então, já sei que vai ter uma reação. Então, você vai reagir H2SO4 com NaOH. Muita gente erra aqui na hora da prova, porque não sabe acertar os coeficientes estequiométricos. Pessoal, tu tem 2 hidrogênios ionizáveis. Tu tem 2H+. Se tu tem 2H+, e tu só tem um OH- na base, não tá certo. Como é que duas coisas vai reagir só com uma? Então, a reação tem que ser de 1 para 2. Então, primeira coisa, você tem que acertar os coeficientes estequiométricos. Essa reação vai formar sal, né? Mais água. Sal mais água. O que a questão trouxe? A questão trouxe quanto de NaOH, qual o volume de NaOH, e trouxe a molaridade do NaOH.
que a questão fez isso? Porque ela está praticamente gritando para você calcular o número de mol de NaOH que tem que reagir para consumir todo o ácido. A questão trouxe para ti, rapaz, o volume que reagiu, ainda trouxe a molaridade da solução. Ele quer que tu calcule o número de mol. Como que eu calculo? Bem simples. Em 1 litro dessa solução de NaOH, eu encontrava 0,5 mols. Só que só quanto precisou reagir? Só precisou reagir 0,04 litros. 0,04 litros, pessoal, é a mesma coisa de 40 ml. É só dividir por 1000. Então, eu fazendo essa continha, eu vou encontrar que reagiu o quê? Que reagiu 0,02 mols de NaOH. Eu sabendo quanto de NaOH foi adicionado para consumir todo o ácido nesse recipiente, indiretamente eu descubro quanto de ácido tinha nele. Por quê, professor? Não entendi. Meu filho, olha os coeficientes. A reação não é de 1 para 2? Então, se teve que reagir 0,02 mol de NaOH, é porque tinha quanto de ácido lá? 0,01. Então, é porque eu tinha 0,0 mols de H2SO4 nesse recipiente. Mas isso é em 10 ml. Então, se em 10 ml tu tinha 0,0 mol de NaOH, se em 10 ml tu tinha 0,01 mols de H2SO4, desculpa, quanto você tinha no 100 ml, que é a solução inicial? No 100 ml, que é a solução inicial. Então, no 100 ml você tinha quanto? Você tinha X, Y. Então, no 100 ml você tinha 0,1 mol de H2SO4. Só que a questão não quer saber quantos mols de NaOH você tinha aqui. A questão não quer saber isso. Quantos mols de NaOH você tinha, de H2SO4 você tinha aqui. A questão quer saber a pureza. A pureza. Como é que eu descubro a pureza? A pureza eu descubro como? Eu sei que eu tinha 14 gramas de ácido. Mas eu quero saber dessas 14 gramas, quanto era realmente de ácido? Então, é você pegar o número de mol do ácido, que é 0,1, e multiplicar pela massa molar, que a questão vai trazer na prova. Então, a massa molar do H2SO4, pessoal, é 98 gramas por mol. Então, você pegando a massa molar e multiplicando pelo número de mol, você encontra a massa. Então, você tinha 9,8 gramas de H2SO4 nesse recipiente. E eu tenho quanto? 14. Ou seja, esse H2SO4 não está puro, porque eu tenho 14 gramas, mas dessas 14 gramas, só 9,8 gramas é realmente de H2SO4. Então, qual é a pureza? Como é que você resolve? Se 14 gramas é 100%, quantos por cento realmente é de ácido? Já que é só 9,8 gramas. Aí você vai encontrar que é 70%. Ou seja, a pureza desse ácido é só de 70%. Porque, na realidade, tu não tem 14 gramas de ácido. Tu só tem 9,8 gramas de H2SO4, que é 70% dessa amostra de 14 gramas. Então, a pureza é de 70% somente. Beleza? Há alguma dúvida? Alguém não entendeu algum detalhe? Queira perguntar? Bora, aproveita, a hora é essa. Show vergonha. Ainda é online? Se online não está tirando dúvida, no presencial, imagina. Ninguém, né? Pois vai lá, bota aí o que entendeu.
Beleza. O áudio está saindo bem? O áudio está travando ou está saindo bem o áudio? Felipe, o áudio está saindo bem, Felipe Raposo? Sim, professor, está saindo muito bem. Ótimo, excelente. Pronto, vamos para frente. Bora lá para frente para a gente resolver o máximo de questões possíveis. Vamos lá, vamos agora resolver duas questõezinhas de propriedades coligativas para lembrar vocês das fórmulas e dos detalhes. Vamos começar com essa quarta aqui. Essa quarta questão, ela diz o seguinte. A pressão de vapor, meu amigo, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu, Eduardo, se eu estou lendo uma questão e a questão fala pressão de vapor, eu não sei nem o que a questão está falando, mas se ela fala pressão de vapor, eu já vou me lembrar na hora da prova, claro, dessa fórmula. Delta P sobre P2 é constante tonoscópica vezes a molaridade vezes o I. Sendo que o que é o P2? O menino sabe tudo, sabe a fórmula decorada, mas não sabe o que significa nada. Aí, meu amigo, é caixão e vela preta. Sabe tudo, não sabe a fórmula. Não sabe o que significa, vai resolver o quê? Vai resolver nada. O que é o P2? O P2, pessoal, é a pressão do solvente puro. Ou seja, é quando não tem nada. Não tem nada de soluto, só tem solvente. Constante tonoscópica, para quem não lembra, né? É dado pela massa molar do solvente dividido por 1000. Molaridade. Ah, Eduardo, tem a fórmula lá da molaridade que multiplica por 1000. Rapaz, geralmente eu nem ensino, porque se o aluno não está sabendo a fórmula normal, vai saber a fórmula do 1000. Então eu ensino só a fórmula básica, que é número de mol do soluto pela massa do solvente em quilogramas. Pronto, tá bom demais. E o que é o I? O I é a pena para soluções iônicas. É chamado de fator de Van 't Hoff ou fator de correção. O I é igual a 1 mais o alfa, que multiplica Q menos 1. Sendo que o alfa é o grau de dissociação e o Q é a soma dos coeficientes estequiométricos do produto. Essa é uma das fórmulas mais importantes quando a gente fala de tonometria. Beleza. Aí ele diz que a pressão de vapor da água pura é 23,8 torr. Então, a pressão, eu já sei que o P2 da água é quanto? 23,8 torr. Torr, né? Aí ele diz que foi dissolvido 10 gramas de cloreto de sódio. Aí, na prova, você faz o diacho desse desenho. Então, ele adicionou quanto? Ele adicionou 10 gramas de cloreto de sódio. Poxa, sódio é Na. Cloreto é Cl, pessoal, então é NaCl. Em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. Ele quer saber o abaixamento da pressão de vapor em torr. Eita, Eduardo, já era. Já era. Eu não sei o que de acha abaixamento. Não sei não, que é abaixamento não. E agora, como é que eu resolvo a questão? Abaixamento, pessoal. O abaixamento é esse ΔP. Esse ΔP bem aqui é o abaixamento. Eduardo, por que o nome não é levantamento? Por que o nome é abaixamento? Não podia ser levantamento, não. Não, pessoal, é porque a pressão de vapor ela sempre abaixa quando você adiciona o soluto. Se você tem um solvente e você adiciona o soluto, o soluto, pessoal, o soluto, ele dificulta a passagem do solvente para o estado gasoso. Então, se tu tem um copo com água e tu adiciona nesse copo de água sal, a água ela tem maior dificuldade agora em passar para o estado gasoso. Porque o sal, ele dificulta
a passagem do solvente para o estado gasoso. Por isso que a pressão máxima de vapor sempre abaixa. Porque a pressão máxima de vapor, ela mede exatamente isso. A pressão máxima de vapor, ela mede a volatilidade de um solvente. A volatilidade. Se o soluto dificulta o solvente passar para o estado gasoso, a volatilidade é menor. Se a volatilidade é menor, a pressão máxima de vapor também é menor. Então, como encontrar o ΔP? Só usar a fórmula ΔP sobre P2. Quanto é que é o valor do P2? É a pressão do solvente pura, a questão traz. Sobre 23,8 é igual ao constante tonoscópio, que vale quanto? Massa molar do solvente. Solvente é água. A massa molar da água é 18 sobre 1000, que multiplica. Molaridade. O que é molaridade? É o número de mol do soluto. Número de mol, pessoal, é massa, que é 10, sobre a massa molar. Qual é a massa molar do NaCl? A questão traz, ó. Ele traz a massa do Na e traz a massa do Cl. Aí é 23 mais 35,8 é 58,5, né? Sobre a massa do solvente quilogramas. 100 gramas, pessoal, é 0,1 quilogramas. Vezes o I. Como é que eu calculo o I do NaCl? NaCl, pessoal, é um sal que meio aquoso se dissocia em um Na+, e um Cl-. A questão não trouxe o valor do alfa. A questão não trouxe o grau de dissociação. Sempre quando a questão não traz o grau de dissociação, eu considero ele sendo quantos por cento? Alguém sabe? 100%. 100%. Então, o I vai ser 1 mais 100% é 1, né? Que multiplica o quê? O Q é a soma dos coeficientes estequiométricos do produto. Então, o I é igual a 2. Em geral, eu ensino para os alunos. Sempre que o alfa for 100%, o I é igual ao quê? Então, o I vale 2, né? Pronto, aí você descobre o ΔP. Tem uma questão que eu fiz muito boa de tonometria num plantão. Acho que foi o último plantão que eu fiz. Eu comecei fazendo essa questão. Eita, questão boa da peste, viu? Muito boa, muito boa. Depois vocês procurem aí. Eu me lembro de alguém que... Algumas pessoas estavam lá. Eu me lembro que o Heitor estava no plantão, a Gabriela estava no plantão, a Yasmin estava no plantão. Que mais aqui? Deixa eu ver. Tinha algumas pessoas no plantão. Então aquela questão era muito boa. Estilo prova, estilo prova, estilo prova. Então vamos lá, quanto é que dá a resposta aqui? Vezes 10, vezes 2, dividido por 58,5, dividido por 0,1, dividido por 1000. Pronto, a resposta aqui, o ΔP, vai dar 1,446, que é o abaixamento. Só que o professor ele pode perguntar na prova o seguinte, isso a gente tem que ter muito cuidado, viu? Qual é a nova pressão? Qual é a nova pressão de vapor? Aí, pessoal, cuidado na hora da prova se cair isso. Qual é a nova pressão de vapor? É só tu usar a lógica. A pressão da água pura não era 23,8? Essa não é a pressão da água pura? Esse daqui não é o abaixamento? Ora, pô, se a pressão era 23,8 e eu sei que a pressão de vapor sempre tem que abaixar, então tu vai pegar 23,8 e subtrair de 1,46. Então a nova pressão vai ser de 22,34. É só fazer uma simples subtração, viu? Então não é errar. Isso aqui é a nova pressão, por exemplo, se a questão pedir. Show de bola. Lembrar, pessoal, de outras fórmulas. Tonometria. Então, na tonometria, a pressão máxima de vapor, ela baixa. Ebuliometria já é diferente. Na ebuliometria,
A ebliometria estuda o quê? Estuda o aumento da temperatura de ebulição, do ponto de ebulição. Então, como o soluto dificulta a passagem do solvente para o estado gasoso, o solvente vai passar agora para o estado gasoso numa temperatura maior, porque é mais difícil do solvente passar para o estado gasoso. Então, a temperatura de ebulição aumenta. Tem também a criometria. A criometria já é diferente. Estuda o abaixamento da temperatura de congelamento. Antes, a água pura a nível do mar, por exemplo, ela congela a 0 graus. A água pura a nível do mar, ela congela a 0 graus. Só que o soluto, além de dificultar o solvente passar para o estado gasoso, o soluto também dificulta o congelamento. Então, essa água não congela mais a 0 graus. Para ela congelar, tem que ser numa temperatura bem menor, negativa. Por isso, obviamente, que a temperatura de congelamento é baixa. E lembrar da osmometria. Quando a gente fala de ebuliometria, a fórmula é ΔTE, é constante ebuliométrica, vezes a molaridade, vezes o I. Lembrando, o I tu só usa se a solução for iônica. Se for, por exemplo, glicose em água, glicose. Glicose não é iônico, é molecular. Então, tu só vai até aqui. Constante ebuliométrica vezes a molaridade. Tu não multiplica pelo I. E criometria é ΔTC, é constante crioscópica vezes a molaridade vezes o I. Quando a gente fala de osmometria, ter cuidado. Pressão osmótica a gente pode calcular de duas formas. Quais são as duas fórmulas de calcular a pressão osmótica? É molaridade vezes o R vezes o T vezes o I. Molaridade é a molaridade da solução em mol por litro. O R é a constante dos gases. T é temperatura em Kelvin. I é o fator de Van 't Hoff. O I só em solução iônica. E tu tem outra fórmula. Alguém se lembra da outra fórmula de calcular a pressão osmótica? DGH. DGH. Boa, garoto. Isso daí, DGH. Aí a mesma pergunta que sempre me fazem. Quando eu uso uma, quando eu uso outra? Pô, cara, tá na hora já da gente usar a lógica, né? Se a questão traz para ti molaridade, use a fórmula de cima. Se a questão traz a altura, usa a fórmula de baixo. É simples, não tem nem dúvida. É o que a questão traz. Usa dependendo do que a questão trazer para ti. Usa dependendo do que a questão trazer para ti. Ou a fórmula de cima, ou a fórmula de baixo. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Eu tenho uma dúvida. Qual R que a gente usa? É porque eu esqueci. Como assim? Qual que a gente usa? O R é 8,3 ou é 0,0? O R, entendi. Ó, ótima pergunta. Se tu quiser encontrar pressão osmótica, se tu quiser encontrar pressão osmótica em ATM, o R, tu vai usar como sendo 0,082, beleza? Se for em milímetros de mercúrio, o R já é 62,3, beleza? Então, se for em ATM, é 0,082, se for em milímetros de mercúrio, é 62,3. Lembrando que a molaridade é mol por litro. Molaridade é mol por litro. Beleza? Tranquilo? Deu para entender, né? Beleza. Essa questão eu já fiz, né? Para outra que eu queria botar. Isso daqui. Aí, pessoal, essa fórmula de baixo, alguém se lembra como é que eu uso essa fórmula de baixo? Quais são as unidades? Se essa pessoa lembrar, eu digo que ela é nota 1000. Qual o valor da altura? Tem que estar sempre em quê? Ninguém lembra? Metros. Altura em metro. E a gravidade? Metro por segundo ao quadrado. Quadrado. E a densidade? Agora eu quero ver. Densidade eu quero ver. Acho que é quilo por Quilograma metro cúbico.
Isso, quilogramas por metro cúbico. E eu vou encontrar a pressão em que unidade? Pascal. Pascal, mais importante, Pascal. Então, nessa fórmula, a densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico, a gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado, a altura tem que estar em metros e a pressão tu vai encontrar em Pascal. Beleza? Bora lá, vamos fazer essa quinta questão. Como é que faz essa quinta questão aqui? Presta atenção. Então, olha lá. Essa quinta questão, ela diz o seguinte. Uma solução diluída de um composto orgânico solúvel em água é preparada pela dissolução de quê? Meu filho, faça o desenho. O professor abrir a prova, ver a sua e não tiver um desenho, ele já vai ficar triste. Vai dizer, poxa, eu faço tanto desenho em sala de aula, por que ele não fez na hora da prova para ajudar na hora de resolver? Então, vamos lá. Então, ele vai dissolver aqui dentro o quê? Ele vai dissolver 2,35 gramas do composto. Não sabe. E vai formar o quê? Vai formar 250 ml de solução. Ele diz que a pressão osmótica é quanto? 0,605 atm. Aí ele quer saber qual é a massa molar desse composto orgânico. Qual é a massa molar desse composto orgânico? E eu sei que ele é não eletrolítico. Então vamos lá. Falou de pressão osmótica, às vezes é uma das coisas que eu fico encabulado. Você decora um bando de fórmulas, saiba pelo menos quando usar. Poxa, falou de pressão osmótica, qual é a fórmula que eu vou usar para resolver essa questão? É DGH? Óbvio que não. A questão em nenhum momento falou de densidade. Em nenhum momento trouxe o valor da gravidade. Em nenhum momento trouxe a altura. Óbvio que eu vou usar o quê? Molaridade vezes o R vezes o T. Por que tu não botou o I? Teve uma questão que caiu já em prova de pressão osmótica, que era só aplicar a fórmula, e um bando de gente esqueceu do I, que era a questão da segunda bimestral, que falava do NaCl. NaCl é composto iônico, pessoal, então bote o I. Mas nessa questão, como ele disse que é um composto não eletrolítico, quer dizer que esse composto não produz íons, então não usa I. Então a pressão osmótica é quanto? 0,605. O que é molaridade? Ih, Eduardo, eu me esqueci o que é molaridade. Então, molaridade é mol por litro. Não é mol por litro? Tem o número de mol do soluto. O que é número de mol do soluto? É a massa do soluto. É a massa do soluto dividido pela massa molar dele, que é o que eu quero saber. Então, pressão osmótica é o quê? É igual a molaridade, que é o número de mol do soluto, sobre a massa molar dele, sobre o volume em litros, que é 0,25. Que é molaridade, né, em mol por litro. Aí, Manuela, se a pressão está em atm, o R eu uso 0,082. E a temperatura? A questão trouxe. A temperatura, né, 25 graus. Aí tu pega 25 e tem que somar 25 com 273 para passar para Kelvin. Então é 298. Pronto, aí você encontra o valor da massa molar do composto. Quanto é que dá aí? Deixa eu ver aqui. Fica quanto aqui? Fica 2,35 vezes 0,082 vezes 298 dividido por 0,25 dividido por 0,605. Nas minhas contas, deu 380 gramas por mol. Depois vocês conferem aí, fazendo aí a continha. Mas nas minhas aqui deu isso, 380 gramas por mol. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Alguém não entendeu algum passo a passo dessa questão? Se quiser, pode perguntar agora. Quem entendeu, bota um ok no chat. Bota um okzinho aí no chat. Bote um ok no chat quem entendeu.
Lembrando, no último plantão eu fiz uma questão muito boa de propriedades coligativas que já caiu em prova. Depois procurem ela para fazer, é uma questão muito boa. Um okzinho no chat. Pronto, nenhuma dúvida, né? Ó, a Ana Sofia. Espera aí, então vamos lá. Alguém fez umas perguntas aqui. O Rafael fez uma. A reação socorre. Ixi, aqui faz muito tempo que ele fez essa pergunta. Acho que já deve ter tirado. A Ana Sofia fez uma pergunta. Tio, como eu sei que eu uso o abaixamento relativo ou abaixamento absoluto? Ótima pergunta, Ana. Ana, como nessa questão ele não especificou o abaixamento, eu acho que na prova ele deve ter aceito os dois. Tanto quem botou o valor do abaixamento absoluto quanto o abaixamento relativo. Mas eu encontrei o absoluto por quê? Porque como a questão trouxe o valor do P2, que era a pressão do solvente puro, é porque tinha que usar esse P2, né? Então, eu supus que ele queria encontrar o ΔP, porque ele trouxe o valor do P2, entendeu? Aí, trazendo o valor do P2, é só tu passar o P2 para o outro lado que tu encontra o ΔP. Aí eu acho que se ele quisesse descobrir o valor do ΔP pelo P2, que é o abaixamento relativo, ele talvez não teria trazido o P2. Mas eu acho que as duas ele deve ter aceitado na prova. Beleza. Vamos para frente. Vamos lá. Próxima questão aqui. Vamos lá. Pessoal, cair na prova, questãozinha de energia de ligação, pô, nessa altura do campeonato não dá mais para errar cálculo de ΔH. É a terceira prova que tem cálculo de ΔH. Então vamos lembrar aqui. Vamos pegar essa questão. Essa questão ele trouxe essa reação, ele trouxe uma reação, trouxe uma tabela com energias de ligações e pede para tu calcular a variação de entalpia para a combustão de 1 mol desse composto aqui, né? 1 mol de hidrazina, que é esse composto aqui. Aí, meu amigo, erra se quiser. A questão trouxe energia de ligação, pô. Como é que tu vai calcular o ΔH dessa reação? Então, vamos ensinar aqui. Então, vamos primeiro escrever a reação. Que NH2, esse traço não é uma subtração, não. Ah, professor, tá tendo matemática aí? Não, é um traço, quer dizer ligação, tá tendo ligação. Então, 1NH2, traço NH2, mais 1O2, formando 1N2, mais 2H2O. Aí ele quer o ΔH. Pô, cara, ele não trouxe a tabela das energias de ligações? Ele trouxe a tabela. Se ele trouxe a tabela das energias de ligações, como é que ele quer que tu calcule o ΔH? Ele quer que tu calcule o ΔH utilizando a energia de ligação. Como é o ΔH? Então, o ΔH da reação, ele é dado por quê? Ele é dado pelo ΔH das ligações quebradas, mais o ΔH das ligações o quê? Formadas. É assim que você calcula o ΔH de uma reação utilizando energia de ligação. É o ΔH das ligações quebradas mais o ΔH das ligações formadas. Lembrando que ligação quebrada, para eu quebrar uma ligação, pessoal, eu absorvo calor, libero calor. Alguém sabe? Quem é que se garante aqui para dizer? Absorve Ligação calor. quebrada. Absorve. Então, o processo endotérmico. Positivo. E ligação formada, o que que faz? Libera. Libera calor. Então, para resolver essa questão, você tem que desenhar o composto. Então, NH2 é NH, ligado com N, traço H, traço H. O2 é O, dupla O. Aí vai formar
Um N2 é N tripla N. Mais 2H2O. O ligado com H, ligado com H. Aí, como resolver essa questão? Então, vamos lá. O ΔH da reação, ele é dado por quê? ΔH das ligações quebradas é reagente. Aí, tu vem aqui e tu olha, ó. Eu vou quebrar quantas ligações NH? 1, 2, 3, 4. Aí, tu vem na tabela, ó. Para quebrar uma ligação NH, aí tu vem aqui. NH é 389. Pronto. Então, é 4 que multiplica 389. Mais uma ligação NN. Então, 1 que multiplica o quê? Aí tu vem aqui. NN é quanto? 163. Mais uma ligação O duplo O. Aí tu vem aqui na tabela. O duplo O é quanto? 498. Mais ligações formadas. Eu vou formar uma ligação N tripla N. Aí tu vem aqui na tabela. N tripla N é 946. Então, mais um que multiplica. Aí entra o X da questão. Ligação formada libera calor. Então, é menos 946. Mais. E eu formo 2 mols de água. 1 mol de água tem 2 ligações OH. Não estou formando 2 mols, então são 4 ligações. Então, 4 que multiplica o quê? OH. Então, vem aqui, OH é 464. Menos 464. Pronto. Aí, resolvendo isso, você vai encontrar o ΔH da reação. O professor Tadeu, certíssimo, ele quer, pessoal, que vocês botem isso daqui na prova, porque senão ele não vai saber de onde saem as contas de vocês. Se é do além, se é do lado da carteira. Enfim, tem que botar isso daqui. Então, organize a questão para não ficar uma coisa toda desorganizada. Então, bote desse jeitinho aqui, bote desse jeitinho. Do jeitinho que eu estou fazendo, que ele vai adorar. Então, quanto é que dá o ΔH da reação? Então, vamos lá. Vamos descobrir bem aqui o ΔH da reação. Deixa eu fazer as continhas aqui no celular. Então, vai ficar 389 vezes 4 mais 163 mais 498. Menos 946 menos 4 vezes 464. Então, o ΔH da reação é menos 585 kJ por mol. Isso é a nossa letra A. E o que é a letra B? Vamos lá, olhar a letra B. Que é a letra A. A letra B, ele diz o seguinte: calcule a entalpia de formação, o calor de formação, sabendo que o calor de formação da água é menos 242. Então, essa questão, na letra B, ele já está falando de calor de formação. Meu amigo, calor de formação já é outra fórmula. Calor de formação é dado pelo somatório das entalpias de formação do produto menos o somatório das entalpias de formação do reagente. Ele trouxe o da água e quer saber de quem? O da hidrazina. A hidrazina, para quem não sabe, é esse composto bem aqui, ó. Ele quer saber qual é a entalpia de formação desse composto, ele trouxe o da água. Como resolver? Então, vou botar aqui a reação de novo aqui. Pronto. Ele trouxe que a entalpia de formação da água, quanto é que é a entalpia de formação da água? Menos 242 kJ por mol. E ele quer saber qual é a entalpia de formação
da hidrazina, que ele não sabe, ele quer saber quanto é que é a entalpia de formação da hidrazina. Como resolver essa questão? Tu não já sabe o ΔH dessa reação? Qual o ΔH dessa reação? Menos 585 kJ por mol. Então, tu já sabe qual é o ΔH dessa reação. Você já sabe. Então, pessoal, ele não está falando de entalpia de formação? Como é que tu descobre o ΔH de uma reação usando entalpia de formação? É dado pelo somatório. Esse não é de Eduardo, é de somatório. É o somatório das entalpias padrões de formação do produto menos o somatório das entalpias de formação do reagente. Quanto é que é o ΔH da reação? Eu descobri na letra A. É menos 585, que é dado por produto menos reagente. Qual é o produto? N2. Alguém sabe qual é a entalpia de formação do N2? Quanto é? Alguém sabe? 0. Zero. E isso porque é uma substância simples. Toda substância simples no estado padrão, o nitrogênio é gasoso no estado padrão. Então tá certo. Toda substância simples no estado padrão, a entalpia de formação é zero. Mais duas que multiplicam da água, que é quanto? Menos 242. Menos o reagente, que é 1 vezes o da hidrazina, que é o que tu quer descobrir. Mais 1 vezes o do oxigênio, que também é zero. Pronto, aí resolvendo isso, você vai descobrir o que a questão quer. Que é o ΔH de formação da hidrazina. Então, quanto é que dá aí? Vamos lá. Vou fazer a conta aqui. Tem 242 vezes 2, né? Então, caso minhas contas estejam tudo ok, é mais 101 kJ por mol. Pronto. Então, esse é o ΔH de formação da hidrazina. Tem uma questão que você usa duas formas de calcular ΔH de uma reação. Energia de ligação é o somatório das ligações quebradas, mais o somatório das ligações formadas, mais, viu? Mais. Não vai botar menos na prova, não, que você se quebra todinho. Então, deixa mais meio. E tu pode usar a entalpia de formação, que é nada mais, nada menos do que produto menos reagente. Então, você tem essas duas formas de calcular ΔH de uma reação. Bote um ok no chat, quem tem essa questão para a gente ir para a próxima. Bote ok aí, quem entendeu. Eu vou fazer na entalpia de Eduardo. formação, usa os produtos. Não, é só produto menos reagente. Não tem isso Não, de eu negativo, sei, não. É só mas é que, tipo assim, tu colocou produto menos menos reagente, ó. 242. Nessa questão eu só botei o quê? Produto. Ah, eu botei menos 242 aqui, porque a questão trouxe, ó, qual a entalpia de formação da água, ó. Menos 242. Ah, tá bom, obrigada. Entendeu? Se a questão tivesse trazido mais, eu ia botar mais, a questão que me diz, entendeu? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Vamos fazer agora a 10ª da prova, que muita gente me pediu essa questão mesmo. Vamos fazer ela aqui. Pronto, aqui. Vamos lá, 10ª que caiu na prova. Vamos entender essa questão. Então, primeiro leia a questão aí. Todo mundo lendo a questão. Leia aí essa questão. Lê. Bora lá. Ele diz o seguinte, ele diz, a equação termoquímica da combustão do gás etileno é
Então, essa é a reação de combustão, é reagir com oxigênio, é combustão. E ele trouxe o ΔH. Primeira coisa que você tem que saber, botar na sua cabeça, é interpretar o que diabo é isso daqui. E aqui não é o ΔH? Ou seja, isso aqui significa dizer o quê? Que quando 1 mol disso reage, 1 mol disso reage, 1 mol disso reage, eu libero isso de calor. Então, primeira coisa é interpretar, pessoal. O ΔH, ele está relacionado com todos esses coeficientezinhos aqui. Primeira coisa é ter isso em mente, né? Que o ΔH se relaciona, sim, com os coeficientes estequiométricos. Ele disse, a eficiência da reação é 70%. Ele quer saber quanto de água pode ser convertida a 20 graus, pode ser convertida a água líquida a 70 graus, na queima de 224 litros do C2H4 na CNTP. Aí ele disse que na CNTP, 1 mol de um gás ocupa na CNTP 22,4 litros. Como responder essa questão? Então, use a cabeça, use a cabeça. Quanto vai queimar de C2H4? 224 litros. Na CNTP. Tu não sabe que 1 mol de um gás na CNTP. Então, 1 mol de um gás na CNTP não ocupa 22,4 litros? Então, quantos mols estão reagindo se está reagindo 224 litros? Então, primeira coisa é essa, descobrir quanto está reagindo. Então, está reagindo aí, pessoal, 10 mols de C2H4. Então, está reagindo 10 mols de C2H4. 10 mols de C2H4. Beleza? 10 mols. Aí, meu amigo Felipe, você sabe que quando 1 mol de C2H4 reage, 1 mol de C2H4 reage, eu libero menos 1.410 kJ. Então, quando 1 mol de C2H4 reage, eu libero quanto? Menos 1.410 kJ. Mas está reagindo quantos mols? 10 mols. Então, vai liberar quanto? Menos. Então, vai liberar quanto? Vou botar até Y aqui. Então, vai liberar quanto de calor? Menos 1.410 kJ. Então, até agora eu só fiz o quê? A questão me disse quanto vai reagir de C2H4, que é 224 litros. Eu descobri o número de mol, só isso. Depois eu vi o quê? Que eu sei que quando 1 mol disso reage, libera isso de calor. Mas não vai reagir 1 mol, vai reagir a 10 mols. Então vai liberar isso de calor. Aqui entra o pulo do gato. O diacho, vixe, Eduardo, o diacho desse negócio de eficiência de 70%. O que é esse negócio de eficiência? Muito simples de entender. O que a gente sabe? A gente sabe, meu amigo João Vitor, que quando 10 mols de C2H4 é para reagir, é para liberar isso de calor. É ou não é? É. Só que a eficiência não é de 70%. Então é porque nesse dia a reação estava com preguiça. É aquele dia que você acorda com preguiça, todo preguiçoso. Então, na realidade, desse calor aqui, só 70% vai ser liberado. O rendimento não é de 100%. Esse calor não vai ser todo liberado, porque nesse dia a reação acordou preguiçosa. Então, só 70% desse calor que era para ser liberado, vai ser liberado na realidade. Então, tu vai fazer então, 70% disso. Então, fazendo 70% disso, então tu vai pegar 14.100, vai fazer 70%. Então, 70% disso é 9.870 quilos. Aí a questão diz que esse calor liberado, ele vai ser absorvido pela água. E vai fazer com que a água saia de 20 graus e vá para 70 graus. A questão quer saber quanto de água em quilogramas pode ser convertida. Aí é você lembrar de uma coisa que a gente aprende no primeiro dia de aula de física térmica. Vocês já tiveram ano passado. Que calor liberado
em módulo é igual ao calor absorvido em módulo. Quanto de calor foi liberado? 9.870. Só que em módulo fica 9.870 joule. E quem vai absorver esse calor? A água. Qual é a fórmula da água que absorve calor? M vezes C. Agora eu quero saber, o calor não está em joule? Qual é o valor do calor específico que eu uso? Bora? Bora, a questão não trouxe. Qual é o calor 4,2. específico da 4,2, exatamente. Tu usa 4,2 quando for em joule. Se o calor tiver em caloria, tu usa 1. Vezes o delta teta. Não saiu de 20 para 70? Então, delta teta é 50. Aí você vai descobrir o valor da massa. Então, você vai descobrir aí o valor da massa. E vai ficar quanto? 9.870 dividido por 4,2 dividido por 50. Ó, dá certinho para dar certo. Então, é de 47 vezes 10 a 3 gramas. Que é em quilogramas, 47 quilogramas. Que é a nossa resposta. Pronto. Exato. Alguém não entendeu essa questão e quer que eu repita? Bora lá. Alguém não entendeu essa questão? Bote um ok no chat quem entendeu. Bote aí um ok no chat quem entendeu para a gente ir para a próxima. Bote um ok no chat. Bora lá. Manda aí no WhatsApp, manda a questão. Qual parte? Eu vou repetir tudo. Vamos lá. Vou repetir logo tudo. Então, essa questão, ele trouxe essa reação. A questão trouxe essa reação aqui. A questão trouxe essa reação. E ela disse que o ΔH dessa reação é esse. Ou seja, quando um mol disso reage, um mol de C2H4 reage, é para eu liberar isso bem daqui de calor. Quando um mol disso reage, é para eu liberar isso de calor. Só que ele disse que não vai reagir um mol de C2H4. Ele disse que vai reagir 224 litros na CNTP. A questão diz o quê? A questão diz que na CNTP, 22,4 litros é 1 mol. Não vai reagir 224 litros? Então vai reagir quantos mols? X. Então eu já sei que vai reagir 10 mols de C2H4. Tu não sabe que quando 1 mol de C2H4 reage, não libera isso de calor, mas vai reagir a 10 mols. Então vai liberar quanto de calor? Isso daqui. Então isso que vai ser liberado de calor. Só que a questão diz que o rendimento é de 70%. Ou seja, desse calor liberado, só 70% desse calor liberado vai ser realmente liberado, porque a eficiência é de 70%. Então, fiz 70% disso e obtive esse calor. Então, esse calor que vai ser realmente o quê? Liberado. Esse calor que vai ser realmente o quê? Liberado. Aí a questão diz que o calor liberado, que é esse aqui, ó, que é esse, vai ser absorvido pela água. O calor sensível, pessoal, o calor sensível, que é o calor absorvido por um líquido, é dado por M, que é a massa, vezes o calor específico, que é 4,2. Por que o calor específico é 4,2? Porque não está em joule o calor, então tem que ser 4,2. Vezes o delta teta, que a questão diz que sai de 20 para 70. Aí tu descobre a massa de água que pode ser aquecida por esse calor liberado dessa combustão, que é 47 quilogramas. Pronto. Vamos para a próxima. A próxima, pessoal, é essa bem daqui. Cadê? Essa, bora. Próximo. Isso aqui. Pronto. Bora lá, vamos analisar essa questão.
Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Alguém falou alguma coisa. Paloma. Você entendeu? Você diz aí, qualquer coisa, se não tiver entendido, eu repito novamente. Bora. E essa questão da reação, que é 2 NaHCO3, 2 NaHCO3, sólido, se decompondo em Na2CO3 sólido, mais uma água líquida, mais um CO2 gasoso. O que a questão quer? Ela quer que você calcule o quê? Calcule a variação da energia interna em kJ por mol de Na2CO3 na reação acima. O que é variação da energia interna? É o ΔU. A questão quer saber qual o valor do ΔU dessa reação. Já falei muito em plantão. Meu amigo, a questão pede valor do ΔU, você tem que automaticamente se lembrar de uma fórmula. Qual fórmula? ΔH é ΔU mais trabalho. Mais trabalho. A questão me trouxe o quê? Ela trouxe o calor de formação de todo mundo. Por que a questão trouxe o calor de formação de todo mundo? É óbvio. Ela trouxe para tu calcular o ΔH. Então, como é que tu calcula o ΔH dessa reação? É o somatório das entalpias padrões de formação do produto menos o somatório das entalpias de formação do reagente. A questão também me trouxe o R. Para que diachos que a questão me trouxe o R? Para você calcular o trabalho. Alguém sabe qual é a fórmula do trabalho de uma reação química? Qual é a fórmula do ΔNRT. trabalho? Pronto. ΔNRT. O que é o ΔN? É a variação do número de mols gasosos. A questão me trouxe o R e a temperatura é sempre em Kelvin. Então, tu calculando o ΔH e tu calculando o ΔU, tu vai chegar aonde? Tu vai chegar única e exclusivamente o valor do tu encontrando o ΔH e encontrando o trabalho, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o valor do ΔU. Então, vamos calcular cada um desses dois para a gente chegar na respostinha. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui o valor do ΔH. Então, o ΔH é produto. Quem é que a gente tem que o produto? Na2CO3. Quantos mols? 1. Aí tu vem aqui. Na2CO3 é menos 1.131. Então, tu vai fazer só produto menos reagente. Então, 1 vezes menos 1.131 mais, tu tem uma água. Então, 1 vezes a entalpia de formação da água, que é quanto? Menos 286 mais. Tu tem um CO2 menos o reagente, que tu tem 2 o quê? NaHCO3, que é menos... Foi mal. 948. Aí você descobre que o ΔH dessa reação é quanto? Mais 85 kJ. Você tem o valor do ΔH e o trabalho. O trabalho é ΔNRT. Sendo que o ΔN é a variação do número de mol gasosos. No produto, tu só tem um mol gasoso. E no reagente, tu não tem nenhum, porque aqui é sólido. Então, ΔN, né? Final menos inicial. Então, ΔN é 1. O R é 8 vezes 10 a menos 3, que a questão trouxe. O R é 8 vezes 10 a menos 3 já em quilojoule, viu? Já em quilojoule. E a temperatura é 27, né? 300 Kelvin. Você vai encontrar que o trabalho vale quanto? 2,4 kJ. Pronto, e agora é só partir para o abraço. ΔH é ΔU mais o trabalho. ΔH vale quanto? Mais 85.
ΔU é o que eu vou descobrir. E o trabalho, 2,4. Aí você descobrir que o ΔU vale quanto? 82,6 kJ por mol. Pronto. Só isso. Nada a mais do que isso. Então é assim que você resolve. Pessoal, detalhe importante que vocês não podem esquecer a nível de prova. Isso é importante, que eu vou falar aqui para vocês rapidinho. É só vocês lembrarem também dos gráficos. Não esqueça do gráfico. Porque às vezes a gente vai para a prova sabendo tanta coisa difícil e esquece umas coisas que são fáceis. Então lembrar que você tem gráfico de reação endotérmica e gráfico de reação exotérmica. Lembrando que o gráfico é entalpia pelo caminho da reação, entalpia pelo caminho da reação. Lembrar que esse gráfico bem aqui, ó, esse gráfico é o gráfico de uma reação endotérmica. Por quê? Está percebendo que o reagente, quando vai se transformar em produto, o reagente está absorvendo calor? H é entalpia. Entalpia é sinônimo de energia. Então, o reagente, quando está se transformando em produto, quando ele está subindo, ele está ganhando energia. Já que o reagente, quando ele está se transformando em produto, ele está diminuindo sua energia. Então, ele está perdendo energia. Então, isso aqui é o gráfico de uma reação que exotérmica. Então, isso é o gráfico de uma reação exotérmica e isso aqui é o gráfico de uma reação endotérmica. Então, cuidado a nível de prova para vocês não se perderem nos gráficos, que pode vir a cair no gráfico, na prova, desculpa. Pode vir a cair na prova questões de gráficos. Na parte de propriedades coligativas, cuidado. O professor Mendes ele pode cobrar na prova questões teóricas. Por exemplo, ele pode perguntar sobre o negócio do radiador do carro, que eu sempre falo em sala de aula. Por que eles botam um líquido junto com a água lá no radiador do carro? Aí eu explico. Aumenta a temperatura de ebulição, ou seja, dificulta a água evaporar e diminui a temperatura de congelamento. Dificulta a água congelar. Ele pode botar na prova também uma pergunta teórica. Por que botam sal nas ruas dos Estados Unidos? Aí é lembrar que o sal dificulta o congelamento, então é para dificultar a formação de gelo nas ruas. Então isso cai em prova, então é bom vocês se lembrarem desses detalhes. Então são 2 detalhezinhos importantes. Outra coisa que ele pode cobrar em prova, que eu já expliquei também em sala de aula. O que é que botam para facilitar a latinha de cerveja congelar? Tu não quer que a latinha de cerveja congele mais rápido? Aí além de gelo, bota sal. O que é que além de gelo, bota também sal? Pode cair na prova. Mesma explicação, que diminui a temperatura de congelamento. Então isso vai facilitar o congelamento das latinhas. Então lembre desses detalhes. Isso tudo pode cair na prova, do professor Mendes na parte teórica. Beleza? Lembrar de revisar um pouquinho de diluição. Revise diluição, viu? Lembrar das fórmulas de diluição. Oi, alguém ia falando. Sim, eu vou colocar sal nas ruas para evitar o congelamento e sal na latinha para congelar mais rápido. Bora lá. Bora rapidinho explicar isso daqui. Então, tu tem aqui umas latinhas de cerveja, né? Tu tem gelo aqui. O que tu vai fazer? Tu vai botar sal. Além de sal, eles também botam álcool, viu? Ele pode cobrar na prova, porque aqui, além do sal, botam álcool. Álcool bota porque o álcool é muito volátil. O álcool evapora facilmente. Aí, quando o álcool evapora, ele puxa calor. Então, ele vai puxar calor das latinhas. Isso vai facilitar as latinhas ficarem geladas. Porque o álcool evapora, vai puxar calor. Beleza, álcool todo mundo já entendeu. Porque o álcool ele é muito volátil, ele evapora e leva calor das latinhas. Sal. O sal, vocês têm que lembrar que o sal é um soluto. Então, ele vai diminuir a temperatura de congelamento.
Ele vai diminuir a temperatura de congelamento. Ou seja, o sal, que é um soluto, ele dificulta o congelamento. Por isso que quando você bota sal no recipiente, o gelo que estava no estado sólido, ele passa para o estado líquido. Ele sai do estado sólido para o estado líquido. Tu vai perceber que o gelo derrete. Como assim o gelo derrete? É só tu botar isso na resposta da prova. Porque o soluto dificulta o congelamento. O soluto diminui a temperatura de congelamento. Ele dificulta o congelamento. Por isso que o gelo é como se, entre aspas, derretesse. Aí, quando o gelo sai do estado sólido e vai para o estado líquido, esse processo, pessoal, é um processo que tem que absorver calor. Então, ele absorve calor de quem? Ele também absorve calor das latinhas. Então, o álcool tira calor das latinhas e esse processo aí do gelo derreter também tira calor das latinhas. Isso faz com que a latinha fique mais gelada ainda. Então, é dois processos que se complementam. Deu para entender agora? Basicamente, o que o professor vai querer ver na prova se cair isso? Você dizendo que o soluto dificulta o congelamento. Ele diminui a temperatura de congelamento. Beleza? É isso que ele vai procurar na resposta, com certeza. Então, lembrar disso daí é outra questão teórica que pode cair na prova. Beleza? Lembrar de diluição. Pessoal, com certeza vai cair na prova uma questão de diluição. Então, revejam aí diluição, as fórmulas de diluição. Molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Então, revisem também diluição. E eu acho que assim dá para vocês tirarem uma nota boa. O plantão foi útil, gostaram, pessoal? Essa semana nós já vamos começar cinética química e orgânica. Já vamos começar orgânica e cinética química essa semana, viu? Já vamos começar. Beleza? As fórmulas de diluição, Manuela, são basicamente duas. Molaridade inicial, volume inicial. Molaridade final, volume final. E concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. São basicamente essas duas fórmulas, dá para responder tudo. Beleza? Pessoal, essa semana a gente já começa orgânica e fisicoquímica na parte nova. Espero que tenha ajudado aí vocês. Um abraço. Diga aí, Daniel, deu tudo certo os plantões, ajudou muito. Pronto, o Daniel vê que vocês estão participando aí. Abraço e tchau.